Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso videocast Diálogos, que é uma produção da Trama Reputália, essa organização que preza, que incentiva pela comunicação 360 graus. Aqui a gente traz tendências da comunicação corporativa, da comunicação comportamental, e a gente está aqui para mais uma vez você me ver aí pelo YouTube ou me escutar também pelas plataformas de áudio. Para quem não me conhece ainda, eu sou Elaine Cortez, eu sou gerente de CI da Trama, e hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que é super tendência no momento, que é o marketing de influência. Então você que está ligadinho aí nessa nova tendência da comunicação, que inclusive está fazendo aí grande sucesso para a comunicação corporativa, para reputação de marcas, então esse é o seu lugar hoje. Então, muito bem-vindos aí, eu vou hoje apresentar e vou contar com a ajuda. Hoje eu estou com 3 convidados aqui, fiquei muito feliz, porque hoje, pela primeira vez aqui no nosso terceiro episódio, a gente tem 3 convidadas, 3 mulheres super poderosas, que vão me ajudar a construir esse diálogo de hoje. Então, hoje eu vou apresentar, Vanessa Salas, minha coleguinha, gerente de RP da Trama Reputália. Tudo bom, Vanessa? Tudo bom, obrigada, gente. É um prazer estar aqui com pessoas que a gente trabalha e a gente usa como fonte também de inspiração aí para o marketing de influência. Estou bem feliz. Totalmente. Obrigada aí pela tua presença. Eu tô também com a Rúbia Barrichelli, que é empresária e influenciadora, e acho que ela pode ter um lugar de fala maravilhoso hoje para falar de marketing de influência. Tudo bom, Rúbia? Obrigada pelo convite, tudo ótimo. Tô super animada aqui, espero somar nesse papo. Com certeza. E eu tenho uma presença ilustre. Hoje a gente tem uma presença acadêmica, porque, gente, hoje a gente não passa vergonha de jeito nenhum. Eu tenho o Isaf Karawi, que é jornalista, escritora, mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela USP. Tudo bem? Tudo ótimo, uma alegria enorme estar aqui com vocês, animada para o papo. Também, muito, muito animada. Obrigada por todas vocês estarem aqui com a gente. Eu acho que a gente hoje tem diversas formas de falar sobre marketing de influência, sobre diversos aspectos. Mas antes, para a gente até quebrar o gelo, eu queria que cada uma se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho até qual é a sua relação com o marketing de influência. Vou começar com a Vanessa? Vamos lá. Eu sou gerente de comunicação na Trama, né? Como você comentou, eu lidero o núcleo de marketing de influência que a gente tem na Trama. A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso. Na pandemia, a gente viu que o marketing de influência cresceu muito, né? A gente já faz marketing de influência na Trama Comunicação há muito tempo. Então, acho que 6 anos que a gente já trabalha com isso. Mas, assim como o próprio marketing de influência, a gente foi aprimorando o nosso trabalho, né? A gente foi crescendo junto com o segmento. E a gente foi se especializando nisso e criando um núcleo para entregar marketing de influência para os nossos clientes, né? Então, eu sou formada em Relações Públicas, pós-graduada em Comunicação Empresarial, tenho um MBA na USP também em Marketing e Comunicação. Mas, assim, o marketing de influência é uma coisa que você não pode parar de estudar. Você tem que estudar o tempo todo, né? A gente dorme e acorda e tem uma tendência nova, tem um outro aplicativo, as coisas mudaram. Então, nós somos grandes estudiosos aí para trabalhar nessa área e entregar o melhor para os nossos clientes e no relacionamento também aí entre clientes e influenciadores digitais. Maravilha. Isaf? Bem, eu sou Isaf Karawi e é sempre curioso, assim, quando a gente tem uma acadêmica num espaço que é voltado para o mercado, porque as pessoas olham e pensam, nossa, o que essa pessoa tem para dizer, né? A ideia do acadêmico numa torre de marfim, filosofando sobre tudo, sobre o nada. Mas eu tenho uma trajetória de pesquisa muito particular, porque eu estudo blogueiras de moda desde 2014. A minha pesquisa foi uma pesquisa que eu queria entender a profissionalização das blogueiras. Eu sou jornalista, então, lá atrás, as blogueiras de moda geravam um pouco de medo nos jornalistas, porque elas começaram a sentar nas primeiras fileiras dos desfiles, lugar reservado para os editores de moda. E eu fui tentar entender quem são essas meninas sentadas nas primeiras fileiras dos desfiles. E aí eu estava no lugar certo na hora certa, porque elas foram se tornando o que a gente tem hoje, né? Então elas foram precursoras do mercado. Então eu analisei todo esse processo por 4 anos, acompanhando 52 blogueiras de moda, para poder caracterizar a profissionalização delas. E isso deu origem ao meu livro de blogueira influenciadora, que foi minha tese de doutorado. Então, a conversa é um pouco desse lugar, né? É um lugar que tem essa perspectiva de pensar ciência, porque o espaço acadêmico é ciência, mas pensar a nossa prática, o nosso dia. Certeza. Porque de nada adianta a ciência se ela está num lugar de abstração que não ajuda a gente a pensar no mundo, né? Então, é um pouco desse lugar que eu venho e espero contribuir dessa perspectiva de fazer um casamento aí frutífero pra gente. Com certeza, com certeza. Rúbia? Eu sou a Rúbia Baricelli, eu produzo conteúdo desde 2014.
Há bastante tempo, né? Era tudo mato. Era mato. Não, já tava sendo desbravado, assim, quando eu cheguei. Já tinha algumas pessoas fazendo história ali, abrindo espaço para outras pessoas chegarem. E é muito doido como tudo muda muito rápido, né? A gente está sempre se reinventando. A internet é um lugar, assim... Que é isso, a gente está desbravando o tempo inteiro, tentando entender comportamento, consumo, moldando a maneira de pensar, o social, tudo. Eu tô super tô super animada para esse papo aqui, principalmente para entender, ouvir essa parte e contribuir também com a minha experiência de influenciadora. Para que plataformas você faz conteúdo, Ruby? YouTube, Instagram. Assim, a minha principal hoje é Instagram. Uhum. E aí eu tô me adaptando, porque agora eu tenho um podcast. Sim. Que chama Aguenta Off, é sobre maternidade. Quando a minha filha nasceu, na verdade, eu comecei a criar conteúdo de lifestyle. Eu gostava muito de audiovisual, eu sou formada em publicidade, fiz rádio e televisão. Todas as coleguinhas da comunicação. Comunicação social bombando aqui nessa mesa. E aí eu era muito apaixonada por audiovisual, queria fazer umas coisas, sabe, produções mesmo, uma coisa autoral e tal. E aí eu sentei com as minhas amigas de rádio e TV, elas eram formadas já, eu ainda, como eu mudei de curso, faltou um tempinho aí, eu tinha um gap de 6 meses pra me formar. Falei, cara, vocês não querem abrir uma empresa? Tinha todo mundo voltado de Nova York, feito 1000 cursos, assim, maravilhosos. E chegaram aqui, tipo, ninguém empregado. Eu falei, cara, vocês não querem montar uma produtora? Eu sou a primeira cliente, a gente faz tudo na parceria. Claro. Bora. Aí elas montaram, a gente fazia conteúdo 3 vezes na semana. 2 vezes na semana eram super produções. Então a gente investia em equipamento, a gente tinha tudo, assim. Cara, era maravilhoso. Edições 1000. Edições maravilhosas, assim, coisa de televisão na internet que era o que não tinha. Porque a internet já era bem vida real, era com webcam, não sei o quê. E a gente trouxe a pegada de televisão pra internet. Só que aí, aos sábados, eu fazia vlog, que era uma coisa gravada no meu celular, eu editava, e eram os vídeos que mais bombavam. Mas davam certo. E aí eu comecei a olhar e falar, cara, calma, deixa eu entender o meu lugar aqui. E que lugar é esse que não pede superproduções, né? Exatamente, porque até então a gente estava acostumado muito com televisão, né? Sim. Tava tendo essa transição aí de começar E padrão Globo ainda, né? Padrão Globo, padrão assim, que era engraçado. Eu sempre conto uma história que meu pai, a primeira vez eu fiz um vídeo assim que chamava O que tem dentro do meu carro pro YouTube. E era um carro bagunçado de uma adolescente, adolescente não, né? Já adulta, mas... Saindo. E aí, tava todo bagunçado e tal. Aí meu pai me ligou, me dando um esporro. Meu pai, ele trabalhou muitos anos na Globo e, enfim, ele era ator. E aí, ele me ligou super assim, você acha que alguém vai contratar você? E eu falei, cara, tipo, deixa eu te contar, já contrataram. Porque agora, tipo, não funciona mais uma coisa, tipo... Sabe, a superprodução já no meu canal não tá funcionando. Claro. Tá tendo um investimento aqui, porque a gente investia muito em equipamento. Sim. E eu ajudava também, inclusive meu pai, que era o patrocinador. O patrocinador. Patrocinador. E a gente investia pesado, assim, em coisa. E aí aquele negócio com celular, com uma edição que eu mesma fazia, não usava o programa que as meninas usavam, que era o Super Power. E aí você olha e fala, cara... E é muito doido, porque... Desse lugar, né, eu mostrava lifestyle, então as pessoas adoravam ver, adoravam acompanhar as coisas. E aí, quando eu viro mãe, tem uma ruptura de segmentação. E isso eu não sabia, não era uma pesquisa para mim, sabe? Por isso que eu me interesso por essas coisas, porque a gente amplia a consciência, assim, de criar estratégia mesmo de divulgação. Hoje eu penso muito mais nos conteúdos que eu vou fazer. Antigamente era uma coisa muito mais leve para mim. Era muito mais livre e muito mais tranquilo. Hoje, eu me preocupo antes de postar, antes de tudo. Então, assim, eu nunca posto stories em tempo real, por exemplo. Nunca marca em tempo real os lugares que você tá. Nunca. Vou viajar, é só no final de semana seguinte que eu posto. Claro. Então, é toda uma estratégia mesmo de postagem. E mesmo que o conteúdo seja lifestyle, né? Não é um conteúdo que... Sim. Tirando agora o podcast, que é entrevista e tal. Claro. Então, é uma coisa mais pensada. Mas que bom, que bom. Gente, que deu super longa, certo. né? Maravilhosa. Não, mas é isso. Vamos papeando. Mas acho que antes da gente começar, de fato, a falar de marketing de influência, eu acho legal a gente colocar todo mundo, até quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, na mesma mesa. Porque influenciar pessoas não é nada novo. A gente não está inventando a roda.
verdade é que desde da antiguidade, se a gente for falar e até da própria oratória, a gente, como ser humano, tenta incentivar e influenciar as pessoas, quem está ao nosso redor. Mas quando isso começa a ser embalado de outro jeito, começa a ser personificado, inclusive sair de um tipo de plataforma que era a mídia tradicional e indo para a mídia alternativa, que hoje já está no celular de todo mundo, essa caixinha mágica que é o celular, sem nenhuma produção e mega ultra produção, e no lugar de fala de pessoas até comuns, saindo da coisa do enigma da pessoa famosa e inclusive transformando a pessoa famosa numa pessoa comum e acessível. Professora, que diabo de fenômeno é esse? E o que é marketing de influência no meio disso tudo? Bem, antes de tudo, eu acho ótimo o seu ponto, Elane, porque pensar em influência é pensar a nossa forma de se relacionar com o outro. Sim. Então, inclusive, é muito curioso a gente pensar no título influenciador, né? Porque a gente se autodeclara influenciador. Então, a pessoa vai lá e diz, eu sou influenciador. Mas se eu chegar aqui, nesse podcast, falar, oi, eu sou a Isaf, eu sou influente... Vocês vão rir da minha cara, eu vou pensar, nossa, ela tem sérios problemas de autoestima, né? Por que que a gente... tem um excesso de autoestima. Exatamente. A gente não se diz uma pessoa influente. Por quê? Porque a influência é resultado de um processo de legitimação do outro. A gente reconhece no outro influência. Então, é como se, na organização da nossa vida... fora do digital, a gente fosse dando carimbos para as pessoas, acreditando essa pessoa, então reconhecendo nela uma influência. Então, influente é o nosso amigo que indica a série pra gente no fim de semana, porque ele é fã de cinema. Influente é o professor que a gente teve não sei quando e a gente pensa nele até hoje. Influente é o padre da cidade pequena, para quem as pessoas vão fazer perguntas, não só sobre religião, mas sobre economia, cultura, política. Então, a ideia do influenciador... faz parte da nossa vida desde sempre. O que muda nesse desenho? A gente traz essa lógica da influência pro digital. E isso vai começar a exigir desse sujeito influente habilidades e competências profissionais específicas. Ou seja, a gente transforma, empacota a influência e torna a influência uma atuação profissional. Ainda que não seja, de fato, uma profissão regulamentada, é uma atuação profissional. E aí, a lógica do marketing de influência faz muito sentido, porque a comunicação também prevê trabalhar com sujeitos influentes, que lá atrás, para quem é RP, era o líder de opinião, formador de opinião, que já estava na discussão das estratégias de comunicação já há muito tempo. E a gente passa a atuar com esse influenciador que vem de grupos sociais específicos, que emerge de forma natural. Eu costumo brincar com o influenciador, ele é um líder de um grupo que ninguém elegeu, mas ele está lá. A gente não sabe por que ele está lá, mas ele está lá porque ele foi legitimado, ele foi credenciado. Alguém reconheceu nele influência, por qualquer razão. Porque ele é carismático, porque ele é diferente, engraçado, ou porque tem uma expertise, sabe muito de um assunto, ou sabe pouco de um assunto, sei lá. Não tem juízo de valor e por isso é tão legal. Por isso o marketing de influência é tão amplo, né? Porque passa por muitos processos diferentes de legitimação. E aí... sendo bem específico, o marketing de influência se apropria disso, usa essa influência como ferramenta para marcas, né? Então, é quase um empréstimo, uma transferência de influência. Então, tem todo um caminho, né? Não nasce do nada, não é por acaso, mas tem uma maravilha do marketing de influência, que é pessoas comuns atuando. E por isso que a Rúbia disse, de autenticidade, de fazer ali, é crucial. Porque o digital tem essa característica. O digital não é hierárquico, não é de cima para baixo. O digital é horizontal, é todo mundo um do lado do outro. Eu brinco que no Twitter a gente é vizinho do Papa Francisco. Tá todo mundo no mesmo lugar. Você lembra da teoria que todo mundo conhecia as pessoas até o 6º grau de influência? Acabou isso, né? Não, no digital acabou. Você tem uma tela que separa você das outras pessoas. Você pode mandar um direct para a pessoa, inclusive para o famoso, para o influencer, para as pessoas. E você se aproxima dessas pessoas. Você tem uma falsa sensação de proximidade. Exato, né? Uma falsa sensação. E essa sensação, por que a Rúbia disse que quando ela produzia uma superprodução, não surtia tanto efeito e a produção ali amadora, entre aspas, surtia efeito? Porque essa é a lógica do digital. O digital, quando surge, a internet surge na promessa democrática de que todo mundo vai ter acesso às ferramentas, de que eu não vou precisar mais pedir licença para entrar na mídia. A gente tinha que pedir licença, bater na porta, falar, oi, eu sou bom. Eram os eleitos. Eram os eleitos. Tinha um porteiro que cuidava de quem entrava e quem saía. Agora isso não existe. Então, o que me distancia de um grande influenciador, na nossa percepção, é nada.
ele tá ali produzindo conteúdo, eu posso também produzir. E isso gera uma sensação de muita proximidade, né? Então, esse é o grande barato do marketing de influência. Ele desorganiza essas hierarquias. Ele traz e evidencia essa pessoa que é o melhor amigo que indica o filme para um lugar de possibilidade de adentrar a mídia, né? Maravilha. Eu vou até pular a ordem, vou para Vanessa aqui. Vanessa, você como consultora de comunicação corporativa, como é que você encarou a chegada, né? Porque sair do RP tradicional, onde é a imprensa que você tem que impactar com aquela marca, para ir para uma pessoa comum, talvez, até para um famoso em alguns momentos, mas como é que você encara isso e como é que você coloca isso no dia a dia, na tua consultoria com os clientes? Olha, como relações públicas, a gente sempre tem muito aquilo de olhar para todos os públicos, né? Então, não era só o foco na imprensa. E a gente sempre tinha o foco com as comunidades, com o consumidor. E você olha hoje para o marketing de influência, é uma forma de você chegar no consumidor, no público final, de uma forma muito mais próxima, inspiradora, as pessoas. Então, assim, quando a gente fala dos nossos clientes, dos nossos projetos, né? Eu costumo falar assim, o marketing de influência não é uma mágica, né? Então, às vezes, as empresas têm a sensação de que eu vou contratar um influenciador, eu vou fazer um post, 3 stories, que é aquele combo padrãozão, e minha marca vai bombar. Não é isso, assim. Eu costumo falar que o marketing de influência, ele tem que estar envolvido dentro de uma estratégia de comunicação da marca. E ele vai surgir ali como um apoio, né? Então, assim, você tem que ter várias linhas de frentes para comunicar a divulgação de um produto, o seu serviço. E o marketing de influência, ele vem ali ajudar naquilo. Então, eu costumo falar para as marcas que, assim, você quer chegar no seu público final, no seu consumidor, o marketing de influência é um caminho que vai te ajudar a levar isso, mas ele não é um caminho solitário, né? Você não vai fazer isso sozinho. E também não de forma pontual, porque às vezes as marcas querem contratar pontualmente para uma ação e acham que aquilo vai dar certo e vou bombar e eu vou converter. E tem muito a ver com aquilo que a Isaf falou também. É um caminho a ser traçado, né? Então, as marcas, eu costumo falar para os meus clientes muito isso. Se você vai fazer ação de marketing de influência, você vai contratar um influenciador, uma ação pontual, você não vai fazer isso acontecer. Até porque pra gente entrar ali na casa da Rúbia, por exemplo, né, com a comunidade dela, ela falando do produto por uma vez só, aquilo não vai causar engajamento. Então, a gente precisa ver se, de fato, aquele produto ou aquele serviço faz sentido na vida dela, até pra gente convidá-la a fazer parte desse universo. Isso acontece, é legal, é uma via de mão dupla, legal. Aí a gente começa a inserir isso no dia a dia dela de uma forma quase que orgânica. Obviamente, sempre comunicando a publicidade ali. Mas é uma forma, assim, o marketing de influência, ele tá dentro da estratégia de comunicação, ele é algo muito macro, muito maior, assim, ele não faz, uma andorinha só não faz verão, eu costumo falar, né, então ele faz parte dessa estratégia. Então, quando a gente olha hoje para comunicação, né, como um consultivo, a gente fala para o nosso cliente, a gente tem que fazer muitas coisas ali para comunicar muitas frentes, e uma delas é o marketing de influência como um braço, assim, estratégico para você falar com o seu público final. Perfeito, perfeito. Agora, Rúbia, uma coisa que a Vanessa falou é importante, essa coisa de inserir a marca no teu dia a dia, ser orgânico para ser verdadeiro. O quanto que você precisa ser influenciada para influenciar? Então, eu acho que assim, quando eu fecho com marcas assim, geralmente são marcas que eu já consumo, que eu já compro. Então, são marcas que já estão no meu dia a dia e aí eu não preciso inserir ela. Apesar de adorar conhecer marcas novas e gostar desse... Já fiz também projetos que eu falei, cara, deixa eu começar a usar, ver aqui. Porque quando tá dentro da sua casa, às vezes vai passar ali despercebido, mas tá ali. Uhum. E as pessoas, elas se ligam muito nessa coisa, eu acho que até mais do que falar... Ver, né? De ver. E é muito engraçado, porque uma vez, por exemplo, fechei um contrato com uma marca muito grande de alimentação, onde a entrega era, assim, 5 coisas no ano. Só que aí você não podia falar de nenhuma outra coisa de alimentação. Então, Nenhum concorrente. Nenhum concorrente. Então, eles pagavam para você não fazer. Então, que era a sua imagem. E quando a gente vende, é isso. A gente não vende só o produto, só os resultados, né, de venda e tal. Vou voltar um pouquinho que eu vi da fala delas para falar umas coisas interessantes, assim. Quando a gente está na internet, as marcas começaram a ver que elas economizavam. Porque não precisava mais de produtora,
né? Que eram super caro para fazer um vídeo. Então, você não precisa mais de vídeo institucional. Você coloca espaços lá publicitários caríssimos nas TVs. Nas TVs, não precisa mais, cara. Você vai lá, o próprio influenciador produz um celular, sabe? Edita, faz tudo. E aí... E isso é um pouco chocante, até pra mim, que gostava do audiovisual e queria fazer alguma coisa. Pra mim, é muito frustrante, sabe? Mas é o que tá funcionando, então, né, segue o baile. Outra coisa que você falou também que foi interessante, que agora eu não lembro, mas foi a coisa do... esqueci. Das ações Não, mas é que a gente tá falando do quanto você precisa ser influenciada no dia a dia pra poder influenciar. Pra poder fazer. E já deu errado? Em algum momento? Ou você não foi influenciada, Cara, e aí não rolou essa sinergia? Às vezes, por exemplo, tem marcas que é isso. Tipo, eu quero te contratar uma vez, eu quero que você faça milagre. Pô, vamos criar uma coisa a longo prazo. Vamos, sabe? Vamos pensar em ações. Quer uma ação pontual? Tudo bem, mas vamos colocar ela antes aqui, sabe? Pra gente falar. Então, assim, e essa é a segunda coisa. Voltou. Que é esse negócio de, tipo, você inseriu a marca no seu dia a dia. Você vai vender isso. Não é só isso que a gente vende. A gente tem a nossa imagem. Eu garanto para todas as marcas que me contratam que eu não vou me posicionar em coisas que eu não tenho que me posicionar pelo meu valor, entendeu? Adoraria me posicionar em política? Adoraria. Mas eu não acho que é o meu papel. As pessoas falam, é o seu papel se posicionar. Então, eu não acho. Eu trabalho com a minha imagem. Aquilo pra mim, tipo assim, eu não sei o quanto eu tenho que me posicionar. Eu não acredito nem aqui nem ali. Então, não tô segura pra fazer alguma coisa, sabe? Sim. E não só disso, não de ficar em cima do muro, mas eu acho que eu não tenho mesmo. Eu nunca vou criar uma polêmica, eu nunca vou sair em coisas de fofoca com alguma coisa que tire alguma credibilidade do que eu falo, sabe? Que assim, atrapalha a minha veracidade, assim. Então, tipo, eu tenho muito essa preocupação. Isso pra mim é o custo que eu cobro. Claro. Eu não cobro só as vendas, o quanto eu vou vender pra você. Eu cobro o quanto O eu adicional. deixo de falar. O quanto eu me posiciono de uma maneira tão certeira, tipo, tão pensada. O quanto eu tenho preocupação com a minha imagem, de não fazer nada na minha academia, sabe? Tipo, com lugares que eu frequento, de... Nunca vou me alterar, Isso tem um valor gigante pra mim. Mas isso é uma promessa de venda complicada, que você tá expondo sua vida e aquilo é vida real. E na vida real a gente é imperfeito pra caramba, a gente se posiciona pra caramba, a gente faz coisas que, entendeu? Mas uma coisa é a perfeição, eu não prometo perfeição, eu não sou perfeita. Mas eu prometo que eu não vou me envolver em coisas que a minha imagem vai ter um ruído, vai um desgaste. Vai ter um resquício pra aquela marca. Promete coerência. Coerência, exatamente. Exato. Porque a minha maneira de pensar, o que eu falo, como eu ajo, elas são coerentes, elas andam juntas. Claro. Então, isso é o que eu vendo. Então, acho que agrega valor não só esse negócio da postagem, não só, vamos, sabe, fazer uma publicidade, não sei o quê. Tem muita mais coisa envolvida. Então, a pessoa fala... não, mas então eu vou te contratar isso e isso. Então, mas aí tem os meses de veiculação também. Então, eu cobro isso. Claro. E aí, tem gente que não cobra. Por isso que eu acho também que é isso, que a gente está descobrindo. Isso é a montando. profissionalização que está crescendo em torno disso. Porque, de fato, é uma coisa muito nova, se você for pensar. É uma coisa muito nova. Só que eu trago isso do meu pai. Porque o meu pai já trabalhava com imagem. Então, para mim, já não era tão um lugar... Esse lugar de comercialização não era incomum. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, pô, se minha imagem vai ficar veiculada da sua marca tantos meses, eu vou cobrar isso, sabe? Claro, com certeza. Mas vocês sabem que, aproveitando esse gancho aqui, falando a importância de nós, como agência de comunicação, né? E a gente traça essa ponte aí entre o influenciador e as empresas, a gente também tem essa responsabilidade de entender o trabalho do influenciador. Porque às vezes você se depara lá na frente com alguém que vai chegar e falar assim, nossa, mas esse valor para produzir um vídeo em um mês, sim, isso é o valor da influência. Gente, influenciar custa caro, sabe? É o que você tá falando. Quanto tempo você se engajou ali com a sua audiência e você entregou ali a sua imagem para aquelas pessoas e elas sabem o que esperar da Rúbia para que
uma marca vai chegar, usufruir daquilo e ela não vai pagar por isso. Então, assim, nós também, como agência, a gente faz esse papel de explicar também para as marcas, sabe? A importância disso e o valor que aquilo tem para o influenciador. É por isso que a gente estava até falando outro dia sobre isso, até no nosso Bom Dia Trama, a gente tem um Bom Dia Trama. E a gente estava falando justamente sobre, assim, não há mais ingenuidade nesse tipo de coisa. Exatamente. E não há espaço para isso. Porque a verdade é que teve uma polêmica até recentemente com uma determinada marca de chocolate, com um determinado influenciador, que eu não vou falar os nomes, claro, mas a gente estava falando como é que a marca, por acaso, não notou que poderia gerar uma polêmica XYZ porque a pessoa é ligada a determinado lado político. É óbvio que a marca notou. É óbvio, porque existem diversos assessores ali ao redor que preferiram fazer um buzz em torno daquilo, provavelmente, do que exatamente pegar só... Ao escolher aquele determinado influenciador, já se sabia que se geraria isso. Então, não pensem que não há todo esse conjunto de profissionais por trás que possa fazer uma estratégia, que no final das contas pode sair bem, pode sair mal, mas aquela velha máxima do falem mal, mas falem de mim, ainda funciona, né? Afinal, quando você vai em qualquer rede social, os likes e os dislikes também contam como engajamento. Exatamente. No final das contas, né? Então... Mas vamos pegar um pouquinho justamente sobre esse papel da mídia social e dessa transferência, né, dessa questão da autoridade. Uma coisa que você tinha falado bastante, Saf, e eu vi outros vídeos seus, era sobre essa transferência que existe hoje entre a autoridade de quem fala. Né? Então, assim, existia antes um papel específico do formador de opinião pela especialização, ou pela sensação de que aquela pessoa era especializada o suficiente para ter aquele lugar de fala e falar para determinado número de milhões de pessoas. Hoje em dia não existe mais, não necessariamente. Existem uns milhões de pessoas e do outro lado, às vezes, tem um testemunhal ou alguém que é uma pessoa comum, que não necessariamente é uma pessoa especializada no tema. Dado aí um montão de influencers que cresceram aí sem necessariamente, em determinadas áreas, nutrição, educação ou diversas outras áreas que não necessariamente têm formação ou especialização naquilo. Como que vocês entendem que é esse balanço entre a autoridade de quem fala pela especialização e o testemunhal pelo que vive, pelo lugar de fala de onde ele vive a realidade, né? Isso me desespera, porque se você for analisar, no começo ainda a gente não dava tanto palco pra maluco, né? Hoje, assim, eu fico real, eu não sigo ninguém. Meu bem, mas a internet é o circo. É o circo. Eu não sigo ninguém e toda vez eu sempre falo pra minha sócia do podcast, eu falo, cara, eu quero deletar as minhas redes, assim, porque às vezes eu tô consumindo uma coisa que eu questiono a minha maneira de pensar. E é legal a gente questionar, né? Claro. Porque a gente nenhuma verdade é absoluta, mas questiona valores, assim, que eu olho e falo, tô navegando aqui numa coisa que não sei, sabe? Eu ainda não sei sobre isso. E a gente tá o tempo inteiro sendo questionado, eu ainda não sei sobre isso. Eu acho que é o ônus e o bônus do digital, né? Porque se a gente... Por exemplo, o surgimento dos influenciadores, ele tá baseado no que a gente chama de cultura da participação, cultura participativa. O que é isso? É um momento do digital em que a gente tem ferramentas de produção e de distribuição democratizadas. É aquela conversa de eu posso produzir e posso distribuir, sem precisar necessariamente estar numa TV, na mídia tradicional. Ótimo. Isso faz com que a gente não tenha barreira de entrada. E por um lado, isso é ótimo, porque isso mudou a cara da mídia também. Democratiza, né? Democratiza. Então, se a gente pensa nas blogueiras de moda, que começaram lá atrás, a gente tem um estigma, né? A gente pensa blogueira de moda, a primeira coisa que a gente pensa é uma mulher alta, magra, loira. Mas... contrário do que a gente imagina, as blogueiras de moda surgiram justamente para questionar a moda elitizada de nicho que ninguém tinha acesso. Ou aquelas passarelas que ninguém entendiam como é que ia chegar na rua no final das contas. Exatamente. Imagina o look do dia, gente. Como o look do dia é um negócio subversivo, claro. Que eu vou mostrar o que eu tô usando para ir trabalhar. Você quer me mostrar o que é pra usar num desfile, eu vou mostrar o que eu tô usando pra ir trabalhar. E outra, as pessoas vão pra lojas de departamento, que é o que é acessível pra todo mundo. Isso. Então, se a gente olha por essa perspectiva, isso é o bônus. Então, a gente tem uma mídia que passa a ser mais diversa, corpos diferentes, rostos diferentes, enfim. Isso é maravilhoso. Por outro lado, essa mesma entrada gera consequências do tipo... A gente vê profissionais que prescrevem dietas, prescrevem treinos e que não são... formados na área, não têm expertise na área, mas porque estão compartilhando algo da vida pessoal. É o que eu faço. Isso. Você quer fazer, faz também. E não tem problema. Originalmente, isso não é um problema. Tô contando da minha vida. Agora, o digital não tem distinção entre o que é conteúdo pessoal,
que é conteúdo informativo. Fica no colo do usuário final ter que fazer uma distinção. E isso é muito difícil. Exige da gente um letramento, uma educação para as mídias, que ninguém ensinou a gente a consumir mídia. A gente foi ensinado a consumir telejornal, que começa com cultura, uma notícia pesada, uma notícia leve, futebol. Foi assim que a gente foi ensinado a consumir. De repente, a gente tem que diferenciar as fontes, a gente tem que ver quem é que sabe o que está falando, será que isso é pessoal, será que isso é informativo, será que isso é opinião? A gente tem que fazer esse exercício e aí a gente vê o ônus disso tudo. Que é, inclusive, influenciadores que se envolvem em desinformação, que fake news, ou que prescrevem coisas do dia a dia mesmo. Então, eu usei isso, usei aquilo, a pessoa vai lá, se envolve, usa aquilo também, de repente nada dá certo, depois o influenciador... Pessoas fazendo cirurgia ao vivo no YouTube. Exato, então assim... Ensinando a fazer. Só faça a sua própria rinoplastia. E aí é aquele ponto, não é dizer quem é que pode e quem é que não pode falar. Não é isso. O digital, a maravilha do digital é justamente o discurso pessoal que a gente consegue se reconhecer nele. Agora, isso vai gerando um monte de reverberação que a gente não estava esperando. O que a gente vive hoje é consequência de lá de trás que a gente não conseguia prever essa consequência nesse momento, né? E quando a Rúbia diz, nossa, tem pessoas que eu sigo e fico pensando o que elas estão fazendo ali. E a gente vê isso o tempo inteiro, né? Então, como é que a gente resolve? É complicado, né? E até as grandes mídias, você não acha? Que, por exemplo, eu tinha algumas mídias que eram assim, onde eu buscava informação. E aí, outro dia, faz já tempo isso, eu li uma notícia que, assim, meio TV Fama, meio assim, sensacionalista para cliques, num portal que era assim, era minha segurança da notícia. Claro. E o quão eu fiquei perdida nisso, de tipo olhar e falar, caramba, virou TV Fama um negócio. Essa era a minha fonte fidedigna e agora eu questiono a minha fonte oficial, a verdade é essa. E isso esse ponto é ótimo, Rúbia, porque se a gente pensa nisso, existe uma dinâmica do digital que é a lógica das plataformas. As plataformas passaram a impactar o jeito que a gente entende credibilidade, confiança. Isso a gente vai entender como a plataformização da vida. O que é isso? É a plataforma entrando em lugares da vida que a gente nem imaginava, inclusive num espaço de segurança e de credibilidade. O que é a plataforma entrar no espaço de segurança e credibilidade? É a gente olhar para um portal jornalístico que tem um comprometimento ético com a notícia. Em tese. E aí, de repente, o comprometimento ético dele vira, eu quero ter clique também. Porque a lógica da plataforma perde clique, né? E comercial. Então, esse é um exemplo maravilhoso de plataformização. É uma dinâmica da plataforma, uma lógica da plataforma, um mandamento da plataforma que passa a integrar a lógica do jornalismo. Então, muda muitas esferas da vida, né? Então, a gente se coloca nesse lugar. O que está acontecendo? Isso que era um parâmetro ético muda, porque a plataforma exige essa mudança, né? E eu acho que também muda, pegando o gancho que você está falando, porque se você for olhar, até existem pesquisas, né? Que os jovens, principalmente, eles não vão para os veículos tradicionais para buscar notícia. Eles se informam ali pelas redes sociais. Então, às vezes, aqueles perfis, né? Que são as bancas ali de notícias, que eles falam um pouco de tudo, o mundo dos famosos, o que está acontecendo pelo mundo, eles se informam por ali, só na manchete. E aí acaba que também essa mídia tradicional acaba concorrendo com isso, né? Então, às vezes, o acesso... Eles deixam de ter o acesso tradicional ali das pessoas buscando informação para ir pela rede social. Então, ele também precisa ter uma manchete ali mais chamativa para ele não perder o espaço dele. E isso é perigosíssimo, né? Porque é uma coisa superficial, onde a pessoa pega aquilo, aí ela absorve como uma verdade absoluta, sem ler a matéria, é só o título. E assim, eu vejo, por exemplo, a minha mãe. Vou expor a minha mãe aqui. Ela é uma pessoa... vamos expor mães. A minha tem histórias ótimas. Ela é super estudada, ela tem uma vivência de vida, assim, é uma pessoa muito viajada, com um bom repertório, com boa bagagem. E a rede social corrompeu ela. Minha mãe é aquela que manda fake news de manhã. Ela começa de manhã já mandando aquelas notícias. Clube. E são pessoas mais velhas que também não querem entender, entendeu? Então, assim, esse lugar é muito perigoso. Eu estudo bastante sobre isso, como eu vou inserir isso na vida da Helena. Porque a Helena sabe todas as coreografias, todas as músicas do TikTok sem ao menos ter entrado no TikTok. E é um fenômeno, porque ela tá vivendo com pessoas que têm acesso e que eu não vou conseguir enfiar lá na minha casa. Então eu estudo muito sobre isso pra deixar isso de uma maneira leve, porque eu sou muito chata. Ela fala, mãe, você é a única mãe que não deixa, sabe?
Só que eu vejo que eu não sou a única, porque quem criou essas plataformas também não deixa os filhos entrarem. Então, será que eu estou tão errada? Exatamente. E eu tenho muito medo, assim, até de autoestima, essas coisas, sabe? Porque isso mexe muito com a gente. Eu lembro quando eu casei, eu já tinha a Helena, e eu casei grávida, que louca. Eu casei com um vestido que eu tava me achando linda, maravilhosa. E aí, eu fiz uma live do meu casamento pra mostrar tudo, né? E a galera começou, tipo, ela tá grávida. E aquilo, cara, tipo, era meu dia, sabe? Sim. Era um lugar que eu tava super feliz. E lógico, a gente tem filtro, né? A gente tem coisas na cabeça, mas a gente é ser humano, a gente lê. Quando a minha cunhada de 28 anos faleceu, a galera perguntava no comentário, o que aconteceu? Aí a outra explicava como foi o acidente. Nossa. Gente, eu lendo aquilo era reviver uma memória que eu não tava afim, entendeu? Que assim, não precisava. Óbvio. Então a gente tem que saber muito esse lugar e o nosso lugar também de fala e de escuta, assim, sabe? Não, e essa coisa da geracional é muito complicada, né? Porque assim, a gente tá num momento de transição importante, né? Que a gente tá vivenciando até como comunicólogas, como especialistas, mas a gente tem uma geração que tá brigando aí entre o vínculo tradicional com as mídias que estão sendo questionadas porque é de linha A, B ou C, e uma geração inteira sendo formada pelo TikTok, por exemplo, ou pelos Reels, ou pelo conteúdo que é o short content, e agora os shorts do YouTube, e aí tudo tem que ser muito extremamente resumido. Então, como é que você capta a atenção de uma geração que está sendo formada por aquilo e consegue dar a profundidade que você precisa num outro momento, né? Então, daí eu ia perguntar para a Saf, como é que você entende essa transição, esse momento? E a gente tem ao mesmo tempo a geração passada. Eu falo que eu sinto saudade da época que a minha mãe mandava bom dia com a Vitória Regia, a Maria Bethânia atrás. Agora ela manda fake news, entendeu? Ontem ela me ligou desesperada dizendo que ela recebeu uma notícia na fake news porque era o dia das bruxas e eu tinha que acender uma vela porque não sei. É isso, tipo, existe uma geração sendo deformada pelas redes e a outra sendo formada. Como é que a gente equilibra esses pratos? Não sei se eu tenho uma resposta positiva. Pô, te dei aí um problemaço. Mas isso da atenção, eu acho que é crucial. Muita gente fala, né? As pessoas não prestam atenção, só consomem vídeo curto, não conseguem aprofundar em nenhuma discussão. E o digital, ele tá organizado na economia da atenção. Então, a gente fala de déficit de atenção, mas o que a gente mais usa como moeda é a nossa atenção. A gente não paga as plataformas, mas a gente oferece para elas a nossa atenção. Como uma moeda que é super valiosa, é uma moeda que é escassa e é uma moeda que é super cara porque não dá de investir. Você não consegue fazer mais atenção. A atenção é hiperlimitada. Então, o que é o conteúdo curto? Se a gente tem uma atenção que é limitada, não é multidirecionada, eu preciso, no menor espaço de tempo possível, ou no maior espaço de tempo possível, oferecer o maior número de conteúdo possível. E isso tem a ver com a conversa que a gente estava tendo. Todo mundo está nessa economia da atenção. A mídia tradicional e o influenciador com 1.000 seguidores. Tá todo mundo na mesma economia da atenção, todo mundo disputando essa mesma moeda. Então, o que as plataformas fizeram? Desenharam um modelo de oferta de conteúdo que caiba o máximo de gente possível. Então, o conteúdo curto, ele tem essa intenção. Agora, de novo, as consequências não imaginadas, né? Ou imaginadas, enfim. Nunca saberemos as intenções iniciais. Mas a consequência não imaginada é... a gente nunca mais conseguiu, parece, fazer uma conversa mais profunda. Os podcasts, inclusive, foram revolucionários. Ninguém imaginava que as pessoas ficariam tanto tempo ouvindo pessoas falando. E foi um momento de, nossa, que interessante. As pessoas saíram do conteúdo curto e foram pra lá. E tá convivendo bem. E tá convivendo bem, exato. E aí, isso vai mostrando pra gente as dinâmicas da atenção também. A gente vai reconhecendo que, em um tipo de plataforma, essa moeda da atenção ela é usada de um jeito. Em outra plataforma é usada de outro jeito. O consumo de podcast revela um outro tipo de lida com a atenção, né? O consumo das plataformas no dia a dia revela outro tipo de forma de lidar com isso, né? Então, eu gosto muito de pensar no universo dos filmes. Os jovens têm assistido a filmes dentro do TikTok em pedacinhos. Então, parte 1, 2, 3, até parte 200 de filmes. Mas no fim do dia, eles consomem aquele filme de alguma forma. Gente, tem uma plataforma boa chamada Netflix. Não sei se vocês conhecem. Pois é.
Mas dá pra assistir tudo de uma vez. Mas assistir tudo de uma vez exige um investimento de atenção. Ó, que coisa interessante, né? Mas eles estão consumindo de um jeito diferente. Quer dizer que é melhor e pior? Não sei. Eu comecei dizendo que eu não tinha uma perspectiva positiva, então isso já revela meu juízo de valor. Mas estão consumindo de um jeito diferente. Acho que o desafio para a comunicação, para os profissionais da comunicação, é também entender essa lógica de consumo. Se a gente fica num passado nostálgico de que antes era melhor, antes era pior, a gente não consegue acessar esse público, esse consumidor, pensando na lógica das estratégias de comunicação, né? Então, dizer para esse jovem, não, vem cá, senta aqui, vai lá. Não, talvez ele não faça isso. Talvez você vá ser sempre a marca antiquada que não consegue falar comigo e não consegue acessar esse jovem. Então, isso é até um pouco contraditório para quem trabalha com comunicação, porque gera uma aflição, um sentimento de, nossa, onde a gente vai parar? E, ao mesmo tempo, é preciso fazer alguma coisa para conseguir reverter esse quadro, né? Claro. Mas é um pouco reconhecer isso, essa economia da atenção, essa moeda que está em jogo. Como é que a gente lida com essa moeda? E o TikTok é uma rede controversa, né? Porque se a gente está falando aí de uma rede que até se posiciona como uma rede que quer ampliar seu papel educativo, o seu papel de formação, se você tem aula de idioma no TikTok. Outro dia eu tô tentando aprender chinês e aí eu tava vendo umas aulinhas rápidas e tal. Eu falei, gente, é legal, é bacana. Eu sou uma TikToker flopada, tá, gente? Não tenho muitos views, mas eu adoro estar no TikTok. E eu acho que é um espaço a ser, inclusive em termos de comunicação corporativa, explorado de forma muito mais ampla. Aí o que acontece? Vem as lives NPC da vida que fala assim, aquilo é a exploração comercial no ponto maior, no ponto máximo. Eu não vou dizer se é o ponto máximo, porque sempre pode piorar. Mas é aquela coisa... Tipo, alguém pagar para alguém fazer movimentos repetitivos porque aquilo monetiza e a outra pessoa ao mesmo tempo está recebendo por isso. Que tipo de conteúdo tem naquilo? Zero. Zero. E ao mesmo tempo você meio que dá uma deformada no intuito do próprio canal, que está agora começando a limitar esse tipo de live. E posso falar uma coisa? Essas lives foi engraçado porque assim, eu comecei a ver a galera falando disso. E eu tô muito... atrasada no meu próprio trabalho. Porque é isso, tipo, eu deixei de seguir as pessoas porque eu não... Era muito tempo pra acompanhar. Isso é um tiro no pé pra mim, porque eu preciso que as pessoas me sigam, porque a minha única fonte de renda é essa. Eu acho, a primeira coisa, só das lives antes, que é muito bom, porque aí eu falei assim, deixa eu ver atrás. Gente, eu comecei a ver 3 horas da tarde, eu fui terminar 6 horas da tarde. Você conseguiu? Não, e eu achava super engraçado, e a dopamina bombando, né? Porque a dopamina bomba no seu corpo. Então tem uma explicação fisiológica também pra isso. Claro. Que é esse negócio da dopamina, que a gente tem essa recompensa rápida, então é um estímulo que eu, às vezes... Putz, tô cansada num dia. Deixa eu só desligar. E aí pega e pum, pum, E você fica horas ali. E é isso. A live eu comecei a achar muito engraçado, que era tão absurdo que virou comédia pra mim. Então eu ria de verdade, assim, do fundo da minha alma. Eu achava muito engraçado. Tragicômico. E eu comecei a ver e eu falei, cara, eu fiquei 3 horas assistindo. Eu falei, não é possível. Eu nem vi as 3 horas passar, porque eu tava tão entretida naquilo. Mas aí, eu acho que ver tá tudo bem. A gente é de uma... Eu, pelo menos, né? Você é muito novinha, mas eu sou de uma geração que viu o Big Brother nascer. Sabe? A coisa do intuito do voyeurismo, de ver as pessoas fazendo determinada coisa, vivendo só a sua vida. Eu só existo e eu vivo. Então eu tô lá e eu assisto. Essa é a relação. Claro, você incentiva a briga, você incentiva os conflitos, você incentiva os diálogos, claro, óbvio. Mas é outra coisa. A gente que tem essa capacidade, talvez, de ter essa análise daquilo que só me diverte. Eu acho que o grave problema está numa geração que simplesmente está sendo formada por esse tipo de conteúdo, somente. Você falou de uma preocupação genuína com a sua filha, por exemplo. Mas eu acho importante a gente também entender que, por exemplo, o podcast é meio que uma resistência da comunicação. Eu acredito nele como... A gente forma também hoje, por exemplo, eu tenho perdido muito seguidor. Muito. Mas... o engajamento, a qualidade, assim, melhorou sabe, assim, as visualizações dos meus stories são melhores do que quando eu tinha mais. E o meu público, ele é muito segmentado. Então, eu sei como vender isso, porque eu sei quem eles são, eu sei o que eles querem, eu sei o que eles consomem. Agora... Ai, gente, eu sou muito perdida, cara. Peraí que eu vou abrir uma live. Não, mas eu quero falar que a gente é resistência, porque eu acho que a nossa autenticidade e a nossa coragem, a gente faz o que vai vir daqui pra frente, né? Não dá pra ficar lamentando e olhando pra trás. Mas eu acredito que conteúdos como esse que a gente tá fazendo hoje... Sim. Já é uma coisa super legal. Assim, a gente já tá fazendo a nossa parte aqui. A gente tá criticando, tá falando, né? Tentando...
ver esse bom senso, discernimento disso tudo. Mas a gente tá fazendo a nossa parte aqui, podendo trocar uma ideia sobre comunicação e... Sim, os impactos disso. Os impactos, a coisa profunda, a vulnerabilidade de eu falar, pô, eu me preocupo com a minha filha, sabe? Claro. Eu não deixo ela assistir, mas ela sabe todos os negócios. Você pergunta qualquer música, ela começa a dançar, a gente fica. E ainda meu marido fala, você assiste TikTok? Eu falei, cara, eu não assisto, eu não abro. Sabe, minha rede, assim, Instagram, às vezes fico horas no Reels vendo macaco, porco, a dopamina. E é uma coisa doida, assim, porque apesar de consciente, eu consumo de forma consciente. Consegue fazer esse discernimento. Mas ainda assim, eu controlo muito meu tempo de uso, sabe? E aí eu não sigo as pessoas por isso, porque eu acho que a gente o que a gente consome. Eu sou o que eu como, o que eu escuto, o que eu converso, o que eu vejo. Óbvio. E aí, uma coisa que foi muito legal na pandemia, quando a gente se mudou pro interior, que foi a primeira vez na minha vida que eu vi um mundo diferente, que era menos essa coisa rápida de benefício, sabe? Rápido. E a natureza, e aquela contemplação. E era uma paz que eu não sabia que existia. E ver a Helena crescer nesse ambiente, onde não tinha ansiedade. Quando a gente se mudou de volta para São Paulo, a ansiedade vai lá em cima. Com certeza. E é um mal da nossa... Da nossa era, com certeza. Então, assim, a gente tem mecanismos, né? Pra sair ao parque, poder... Sim. Pô, por exemplo, as amigas da Helena, elas não conseguem lidar com o tédio. Helena mesmo que não consuma. Cara, eu era uma criança que eu sou criativa, sempre fui criativa, porque eu tinha tédio, eu tinha ócio, eu tinha momentos livres. E aí... Você podia criar o ócio criativo. Total. E aí rolava. Só que hoje nem eu, adulta, não consigo ficar... Se eu tô tranquila, é porque eu tô improdutiva. Porque eu preciso... É o fear of missing out. Sempre, né? Aquele medo que a gente tem de estar perdendo parte da informação que tá rolando e eu não tô captando naquele momento. Né? E eu acho que também as redes sociais nos deram uma sensação, aquele medo da solidão, assim, sabe? Porque eu fico vendo muito isso. Às vezes as pessoas... Tô no restaurante, tô almoçando. A pessoa não consegue, ela tá ali sozinha almoçando. Ela tá mexendo no celular. Parece que ela, né? Ela não pode estar ali sozinha contemplando ali o almoço degustando dela. a comida. Ela precisa estar acompanhada ali de milhões de pessoas pelas redes sociais. Sendo entretida, né? Exatamente. É um pouco disso. E eu ia até te perguntar, continuando nesse tema aqui do TikTok, porque a gente vê um crescimento expressivo de marcas com estratégia de short content no TikTok, inclusive, não só na parte comercial, mas cumprindo esse papel educativo, que dá de informação que toda e qualquer marca pode ter vinculado, né? Sim. Como é que você analisa essa chegada do canal e você recomenda isso para várias marcas? Como é que é esse papel? No formato short, você diz? Sim, porém é aquilo que eu já tinha falado. Como a gente, num vídeo curto, a gente não consegue comunicar muita coisa, a gente não consegue aprofundar, não dá pra isso ser a estratégia de uma campanha, né? Entendeu? Não dá pra ser Claro. Ela pode ser uma estratégia de suporte pra campanha, mas não tem como você falar, vamos fazer um short, a gente tá comunicando. Até porque fica um conteúdo muito raso, né? Você tem que dar ali só alguns insights, alguma coisa chamando a atenção para um conteúdo muito maior. Então, eu sempre falo, a gente tem que usar sim para chegar nas pessoas, porém ele não pode ser a única estratégia de uma ação. Com certeza. Mas eu acho que é a porta de entrada hoje em dia para você conhecer diversas marcas. Inclusive uma geração nova que está ali e que vem crescendo. Na verdade, a geração do TikTok hoje, daqui a alguns anos, já vai estar pau a pau entre o millennial e a geração Z, né? E até a próxima geração, que eu não sei a letra como chama. Mas que está sendo... Ali tá naquela mídia e consegue consumir marcas como bancos, como educação financeira, como investimentos, que tá tudo ali naquela salada. É muito importante isso. Você chega nessas pessoas, você chega em outras audiências, porém não dá pra você achar que você tá comunicando suficientemente só com isso, assim, sabe? Tem que ter vários formatos, inclusive por isso, né? Porque essa geração nova, elas estão muito ali nas redes sociais. Mas precisa de mais conteúdo, precisa... Não só ali você vai encontrar informação, né? Você precisa expandir a sua estratégia para outros públicos também, para poder aprofundar essa conversa. Às vezes é tão raso porque você tá vendo ali no vídeo, mas você se interessa e você vai no site. Ou você vai no hot site para ver o que tá acontecendo. Claro. Então, é necessário que tenha outras formas também da pessoa buscar essa informação. E são vários formatos, né, hoje. Então, assim, é legal porque um pode complementar o outro também. Eu lembro que uma vez eu fechei com uma marca menor, era bolsa trocador, quando minha filhinha estava bem pequenininha.
E eu amei. E eu gostava da cor azul. Minha cor favorita é azul, pedi a cor azul. E isso foi no dia a dia, as pessoas começaram a perguntar. Eu falei, vamos fechar. Eu recebi. Era um recebido, que a Trama faz bastante isso, eu adoro. Faz um press kit e tal. Aí mandou, eu recebi. Eu amei, comecei a usar. Marcas, a Trama faz. A Trama faz. E maravilhosamente bem. O mailing deles realmente é incrível. Eu sempre falo, cara, é incrível porque vocês acertam. Tipo, nunca chega coisa que não tem nada a ver, sabe? Ai, gente, mapeamento é tudo. Mapeamento estratégico para as marcas. Para influenciador é sensacional, porque chega, tipo, já, sabe? Sim. Mas enfim, aí chegou a bolsa, trocador. Eu amei, comecei a usar. Aí tudo bem, aí começaram a perguntar, eu falei, vamos fechar um negócio? Eu acho que eu vou conseguir vender bem isso daqui, porque tem bastante gente falando. Se a gente não fechar, é lógico que eu vou responder de onde é a marca, mas eu acho que a gente poderia fazer alguma coisa a longo prazo. A gente fechou, e aí no primeiro mês de divulgação, esgotou a bolsa azul. Aí ele, cara, deixa eu te falar, posso te mandar a rosa? Você começa a usar? Juro. Eu não tenho mais azul. Depois dessa experiência, eu também sempre comecei a perguntar pra marca, o que você tem mais estoque? No estoque. O que você quer vender mais? Porque a pessoa, quando ela quer exatamente a blusa com essas 4. Cara, isso é muito potente, assim. Se a gente... impactante, né? Eu acho que tem uma coisa legal disso, de ponto de contato com a marca, começar um conteúdo curto, ir para um conteúdo longo, pensar marca e relação com o influenciador, que é pensar estratégias de influência também mais amplas. Porque a Vanessa disse, né? A contratação de influenciador é um post e 3 stories. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, um grupo de influenciadores, que cada um deles vai estabelecer um ponto de contato com audiências diferentes. Ou seja, vai ter um influenciador que é aquele influenciador bom para fazer todo mundo ficar sabendo de um negócio. Pensando no objetivo de comunicação, você precisa alcançar muita gente, depois converter, depois construir reputação. É o objetivo de comunicação básico. Se a gente destrincha esses objetivos de comunicação, cada um pode ser executado por um influenciador diferente. E aí você consegue pensar uma estratégia que é de fato 360. Então eu preciso de um influenciador para gritar para todo mundo que eu tô com um lançamento. Vou pegar aquele influenciador gigantesco. Preciso vender o meu produto cor de rosa ou azul. Eu vou na Rúbia, porque construiu reputação num nicho, fala ali com mães que confiam nela. Eu tô falando da mesma marca, mas pensando em estratégia múltiplas. E vou fazer um conteúdo curto com um influenciador que manja muito de edição, manja muito de transição no TikTok, enfim, de dueto, disso. Porque eu preciso estabelecer um ponto de contato. Isso é pensar marketing de influência na sua excelência. Que é assumir que a gente tem influenciadores diferentes, não só em nichos diferentes, segmentos diferentes, mas com competências diferentes e que permitem estabelecer pontos de contato distintos com a marca, né? Então, isso, assim, é o desenho ideal. É desenhar mesmo como é que eu posso estabelecer uma forma de conversar com todo mundo com uma estratégia ampla de influenciadores, que são os famosos squads com influenciadores, né? Que são grupos de influenciadores. Todo mundo trabalhando em prol da mesma marca, na mesma campanha, mas cada um com um objetivo estratégico diferente, né? Acho que isso é muito legal. E resolve essa questão de, é superficial, é profundo. Não, tenho 10 influenciadores. Claro. Vai ter o cara que vai fazer Reels e vai ter o cara que vai fazer um podcast falando da marca, sabe? Exato. Então é isso. Isso que você fala é legal também, é que às vezes as empresas pensam assim, eu vou contratar um influenciador e ele vai passar por todas as fases da pirâmide comigo. Então ele vai gerar awareness. E assim, legal, pode acontecer, né? Existe também influenciadores que eles vão usando tanto aquele produto, aquilo fica tão orgânico no dia a dia dele que ele vai converter aquilo. Sim. Mas tem influenciador que ele é legal para gerar awareness. E aí, se você quiser que ele converta, aquilo vai ficar totalmente distoante do perfil dele e daquilo que ele entrega. Então você também entender o influenciador e em que fase ali do funil ele te entrega na estratégia de comunicação faz toda a diferença, porque às vezes você quer empurrar a goela abaixo, não, mas eu preciso que você ali, coloque um cupom, que você coloque um CTA para chamar para o meu link, e não dá certo, e acaba gerando frustração, né? E aí as marcas falam, nossa, mas fiz uma ação e acabou não convertendo, não cheguei onde eu queria. Por isso que eu falo, né? Tem coisas que são muito importantes, é o objetivo, o planejamento com objetivo para onde as marcas querem chegar, é o mapeamento estratégico ali do influenciador e como você vai mensurar isso depois. Então faz toda a diferença, isso tudo no pré, né? Antes de você fazer uma ação.
Então, é necessário que nós também, como agência, a gente conheça os influenciadores e também as entregas, a performance dele ali na rede para não gerar essa frustração para as marcas. Com certeza. Agora, frustração vai um pouquinho além também, porque a gente está falando, você acabou de falar do mundo ideal, onde você faz aquela estratégia, tudo dá certo, o cara vende, você ganha seguidor e tá tudo lindo. Mas você tem no buraco negro da internet os famosos haters, né? Tipo, que é aquela pessoa que realmente vive para falar mal de alguma coisa e acabar com a sua vida naquele dia. Então, que às vezes estão em perfis falsos, anônimos, né? Que vivem para aquilo. Então, eu estava até pensando, assim, porque a gente está tentando até fazer estratégias de influenciadores eu trabalho com comunicação interna diretamente na Trama, para como as empresas dentro do público dos colaboradores conseguem ser impactados por influenciadores. E às vezes são influenciadores internos, inclusive. Como é que você forma, como é que você identifica, como é que você faz com que aquela rede que já é impactada por aqueles influenciadores conseguem fazer. Aí eu lembrei de um exemplo. Acho que foi do iFood, de uma menina que até resgataram um vídeo anterior, ela apresentando o iFood, entrando, olha como é legal trabalhar aqui. Pô, puta propaganda de EVP pra marca, né? Tipo, como é bom trabalhar aqui. Se não fosse uma pessoa que pega o vídeo da menina e compara com um motoboy, né? Um entregador do iFood, enquanto ela está comendo lá no restaurante de graça, ele está comendo um pacote de biscoito, mostrando como é dura a vida de um entregador vinculado por um vínculo de trabalho, digamos, terceiro dentro de uma plataforma que se intitula como uma plataforma de tecnologia de entrega, de logística, em comparação ao modelo de trabalho, que é um problemaço que a gente enfrenta hoje. Mas isso tudo para dar um exemplo de que nem toda estratégia vai dar certo quando você está lidando. É a imprevisibilidade quando você lida com a internet. A gente acabou de falar da marca do chocolate e tal. E também isso tem que estar na equação. Tem. Né? Porque há a possibilidade, ínfima, às vezes maior, de que aquilo não saiba. E as marcas precisam estar cientes disso. Que não é a garantia. Números, né? Porque você vê, o algoritmo muda tanto o tempo inteiro. Uma vez eu fiquei assustadíssima, assim. Eu tenho os meus dias, eu sei, né? Os parâmetros lá, qual o melhor dia de postagem, e eu sugiro para a marca. E uma vez eu lembro, foi o ano passado, a gente fechou uma campanha grande. Eu postei no dia e no horário, assim, certinho. E aí, cara, não foi. Assim, eu não sei explicar o que aconteceu. O algoritmo não entregou. E depois desse dia também ficou uma semana super baixo e depois voltou ao normal. Mas eram, assim, números... não era pouco abaixo, assim. Era, assim, de dar vergonha. E eu tirei print. Eu falei, olha, semana passada tava assim. Eu não sei o que aconteceu. Eu tô desesperada. A gente sabe, o algoritmo tá mudando. Então, assim... O tempo inteiro, né? Aquelas pessoas estavam preparadas... Porque, cara, foi desesperador. Isso já aconteceu comigo. E, assim, é muito desesperador. Porque você contratou, você me paga uma coisa que você espera uma coisa em troca. E não depende só de mim. Porque aí tem um dia que o algoritmo não vai decidir não entregar. E aí, gera tantas coisas isso. Porque, eu sempre fui a pessoa mais chata do mundo. Eu fiz publicidade, tá escrito publicidade em todos os lugares. E não é pequenininho, tá? É publicidade, porque é lei, né? É a tua especialidade, inclusive, né? Aí você começa a colocar publicidade e não entrega. Aí você começa a fazer um monte de stories sem falar que é publicidade para colocar no último, porque é a sua estratégia. Então, assim, gente, é difícil navegar nesse lugar, né? E a questão do algoritmo é crucial, porque, inclusive, por exemplo, se a gente pensa no trabalho do influenciador, é um trabalho plataformizado. A mesma ideia de plataformização da vida, o trabalho do influenciador é um trabalho plataformizado porque depende da plataforma. E aí é um trabalho cruel, em certa medida, porque depende da plataforma, mas o influenciador do lado de cá não tem nenhuma forma de dialogar com a plataforma. Não pode dizer, eu não gostei do Threads, não quero usar. Não, vai ter que usar sim, porque é a funcionalidade nova. Esse ajuste do algoritmo dessa semana não funcionou. Tá dando prejuízo. Você não pode dizer nada, mas é o seu trabalho. Então é um lugar super complexo. E complexo para a marca, que também tem que entender esse processo da plataforma que impacta no influenciador. Então é um ecossistema, de fato, instável. E não só instável, opaco. A ideia do opaco tem a ver com
a gente nunca vai conseguir acessar de verdade o funcionamento do algoritmo. Então, tem a ver com perceber mudanças e pensar a estratégia em cima disso. Mas vai ser uma estratégia que vai ser sempre, dependendo sempre de alguma coisa, né? Então, acho que tem esse ponto mesmo que a Rubia traz, essa dependência do algoritmo, que vai desestabilizar um pouco a estratégia de comunicação. Mas, pensando nisso que você trouxe, Elane, é muito bom essa ideia de que tem um plano estratégico, pode ser que não funcione. Não funciona muitas vezes. Bem, tem muita coisa no meio do caminho, né? Mas acho que tem uma coisa mágica do digital, que é o digital desorganiza hierarquias. Então, as marcas estão acostumadas a ter poder em todo o processo de comunicação. Eu empacoto um vídeo, vai para a TV. Controle. Não gostaram? Paciência. Já foi para a TV, já impactou não sei quantas pessoas, teve Ibope XYZ. O digital não é baseado em controle. Trabalhar com influenciadores, eu brinco que é a estratégia mais arriscada. Porque você pega a sua marca, e se você estiver fazendo um bom trabalho com o influenciador, você vai pegar a sua marca, vai dar para o influenciador e vai falar, toma. É arriscado. Sim. Porque eu posso pegar minha marca e dar para o influenciador, e daí, de repente, no outro dia ele se envolve em crise, ou ele fala o que eu não queria que falasse. Personaliza muito a tua marca. Personaliza demais. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar com o influenciador e roteirizar 100% influenciador, não tem resultado. Porque você está contratando esse influenciador porque você acredita naquilo que ele construiu, que é essa influência que ele foi construindo. Se você vai lá e roteiriza, é melhor chamar uma grande celebridade. Uma atriz. Um ator. Exatamente. Claro. Então, o trabalho com o influenciador é arriscado. Não é porque faz mal, porque faz errado. Não, é arriscado que você pegou sua marca de presente, 100 anos de reputação e deu na mão do influenciador. Sim. Então, mapear bem, como a Vanessa disse, é pressuposto. Não dá para fugir de um bom mapeamento, porque é pensar que a sua marca não vai contratar um garoto propaganda. Vai trabalhar com outra marca. Esse é o pensamento fundamental. Um influenciador é uma marca igualzinho a sua que está contratando. Exato. Então, vocês vão se trabalhar juntos. Por isso que a gente fala em cocriação. É um trabalho de duas marcas. Não é uma contratação só de uma prestação de serviço. Exato. E isso é, em certa medida, perder um pouco do controle. É chamar o influenciador para a mesa, é conversar com o influenciador, é pensar junto, é pensar a estratégia conjunta. As marcas estão preparadas para isso? Não. Porque, assim, é um processo, mas... É um processo. Né? E, de novo, vai mexer naquilo que é o atributo mais importante da marca, que é, de fato, poder controlar a comunicação. E o digital vai exigir da gente uma percepção diferente, especialmente nessa ideia de distribuição. As marcas e a comunicação de maneira geral, a mídia tradicional também, está acostumada com uma lógica hierárquica de distribuir. Então, eu distribuo, você consome. Você está aí no seu lugarzinho, quietinho, eu só quero que você compre. Ou que você leia, ou que você escute. É uma distribuição que não existe mais. A gente não está na lógica da distribuição, de cima para baixo, o famoso top-down. A gente está numa era de circulação. Isso quer dizer que você vai botar o seu produto no mundo, a sua comunicação no mundo, e ela vai circular com intervenção de todo mundo o tempo inteiro. Você bota para jogo, inclusive, para ela ser avaliada e rechaçada. Exatamente. Então, eu acho que a estratégia, às vezes isso nem é sinal de fracasso. É sinal de que... E aí não é eu fale bem, eu fale mal, eu fale de mim, mas é um sinal de que entrou na lógica de circulação. O ponto é como é que as marcas conseguem se proteger. E aí, acho que, mais do que nunca, a gente tem que falar de gestão de crise. Que tem que ser pacote básico das estratégias das marcas. Inclusive, pensando crises geradas por influenciadores. A Trama faz, tá, gente? É mapear influenciador que pode gerar crise. É mapear se eu quero trabalhar com esse influenciador que gera crises, mas quais são os resultados que ele me traz? E se ele gerar uma crise, eu tô pronto para conter essa crise? Claro. Eu tô pronto para fazer estratégias de contenção, né? Claro. Então, é pensar... E aí, isso vai fazer... O resultado disso é a comunicação é cada vez mais essencial, cada vez mais complexa e cada vez mais estratégica. Exatamente. Por isso gera medo, receio, frustração. E aí depois a gente escuta as marcas dizendo marketing de influência não funciona. É o que a gente mais escuta. Claro que não funciona, porque olha o tanto de coisa que é preciso fazer antes de chegar no influenciador. Chegar no influenciador mandando DM falando vem cá, divulga isso, de fato não funciona. Claro. Porque vai prever tudo isso. Agora, que marca está disposta a fazer tudo isso? Exato. Tem muita marca grande e trabalhando com influenciadores de forma brilhante, já há muitos anos, e colhendo frutos do trabalho com influenciadores, porque perceberam que é isso, assim, é trabalhar... Uma rede de reputação. Exatamente. E que vai além do cara falar bem de você. Exato. E de você falar bem de você mesmo. E essa coisa do hater é engraçada, porque o hater tá ali todo dia, né?
todo dia seguindo influenciador, enfim. É o que mais acompanha. É o que mais acompanha. Dá view, pelo menos. Exato. Mas nos estudos de celebridades, que é uma área de pesquisa na comunicação, existe um conceito que é o de antifã. Ao invés de pensar hater, se pensa antifã. Por que se pensa antifã? Porque o cara, ele é um fã no fim do dia, ele tá todo dia. Provavelmente ele é impactado, sim, na lógica de consumo. Talvez a Rúbia indique alguma coisa, ele odeia a Rúbia. Diz que odeia. Tá ali xingando. Mas compra, porque tá ali todo dia. Então não é só o hater. O hater é aquela pessoa que, assim, entrei em contato com isso, odeio, vou lá e xingo e vou embora, toquei minha vida, tem uma lógica de ódio diferente, né? Que ele leva pra vida dele, inclusive. Exato, né? Então tem uma coisa do antifã, que tá ali, eu acho que é um de fã. carência também, sabe por quê? Uma vez eu respondi uma pessoa, assim, eu não respondi a ninguém. Aí foi um que, sabe quando mexe com a gente? Aí mexeu, eu falei, poxa, que pena que bateu aí em você desse jeito. Eu não acredito que você me respondeu, eu te amo. Não, eu nem sei porque eu mandei isso. É isso. Então, queria atenção. Olha só. Então, eu sempre penso nisso. Quando alguém vem falar alguma coisa que não seja construtiva, porque tem muita crítica. Eu gosto de escutar onde eu tô errando, principalmente agora, projetos novos, o podcast. Sim. Eu quero saber. Eu tenho um pouco dessa coisa meio perdida que eu me perco no meio do negócio. Como que eu posso melhorar, sabe? Sim. Como eu posso trazer uma comunicação... Não disse que isso é um problema que eu tenho mesmo, mas de outras coisas, assim, como eu posso melhorar? Tipo, outro dia me falaram assim, você quer contar muito a sua experiência. Fica o diretor no ponto falando, podcast é papo, não é entrevista. Exato. Aí eu falei, cara, não sei onde, entendeu? Então tô achando meu lugar lá e a galera vai ajudando com críticas, que não são coisas boas. Ninguém tá falando, você tá maravilhosa apresentando podcast. Não, eu acho que você pode melhorar aqui, você pode melhorar ali. Isso eu levo pra minha vida e eu amo, porque é só assim que eu vou crescer, só assim que eu vou melhorar minha habilidade. E como que a audiência quer receber a informação, né? Exatamente. Isso é legal. E outra coisa que a gente falou também é sobre o briefing e essa cocriação do influenciador com a agência. Isso é muito importante, porque, assim, na verdade, as pessoas, elas ainda, na experiência, não sabem muito a roteirização. Por exemplo, não vou roteirizar porque eu vou te engessar. E aí não manda briefing. Que é uma coisa, como que eu vou saber o que vender, meu amor? Se você não me mandar, eu não consigo. Claro. Não sei, eu preciso de você pra falar pra mim o que você quer que saia. Ou do's e don'ts, né? Exatamente. Pode isso, não pode aquilo. O que é o coisa. produto minimamente, né? Tipo, E assim, é desse jeito mais aberto, então não tem refação. Porque se você quer refação, porque isso pra mim acontece muito, entendeu? Não, não quero te engessar, faz. Aí você faz do seu jeito. Ai, não gostei. Não é Tem isso. como mudar? Tem. Muda do jeito que a pessoa... Não, então assim, primeira coisa, a marca saber muito bem o que ela quer. E aí, partir de um objetivo. Tipo assim, esse daqui é isso aqui que eu quero fazer. E aí começa... E essa cocriação, ela tem que existir mesmo. O briefing, ele tem que estar muito bem explicadinho. Eu fiz uma ação... Pode falar nome de marcas? O que você quiser. Com a Gramado Parks, que é de Gramado. E eles têm vários hotéis, restaurantes. Eles contrataram... Tinha a Jéssica do marketing deles... Ela chegou, era tudo interno, não tinha agência envolvida, mas era o rolê deles, assim, era bem grande. Essa menina, ela fez um briefing de tudo, mas era tudo muito detalhado. Então, eu sabia tudo o que ia acontecer no meu dia, eu sabia o que eu tinha que falar, porque era... E assim, não era roteiro, era uma coisa assim, que eu estudei. Claro. E fez do seu jeito. Do meu jeito, aquele... Meu, foi o case, eu deixo até nos destaques, assim, coisa que eu nunca faço, mas porque foi um case pra mim de sucesso, de como... Sim. Começou bem. Começou bem. Tá Era no seu uma Media coisa que- Kit, provavelmente. Cara, sabe, muito bom, assim. Então, assim, é isso. A gente tem que estar muito atento a esses objetivos pra poder trabalhar junto e pra poder ter o resultado esperado também, né? A marca também certeza. ter. Eu só acho muito louco a gente falar, né? Que virou destaque por ser uma coisa que foi na contramão, sendo que é algo que deveria ser o normal. É Claro. muito louco, né? Agora, eu ia até te perguntar, Saf, a gente estava falando da tua especialização ali do marketing de influência de moda, né? Assim, a gente tem visto bastante. Bom, o crescimento do e-commerce tá aí para mostrar o quanto as marcas pequenas, autorais, vêm crescido, não só na moda, a gente está falando de outras marcas também, mas é um exemplo muito, muito visível para a gente, né? Então, assim, acaba que o marketing de influência acaba sendo uma porta de entrada para crescimento muito escalonado, muito rápido dessas marcas menores e que, ao mesmo tempo, impactam
bastante as marcas maiores, as gigantes, né? A gente estava falando ainda agora das blogueiras que começaram a ascender as lojas de departamento que até então ficavam no nicho 2, né? Claro, a gente não está falando ainda... Inclusive agora chegando nas marcas de luxo, né? O quanto mostra agora a vida da blogueira que ascendeu da Renner para Chanel. Minha primeira bolsa Chanel, entendeu? Então, assim, o quanto que é essa troca do marketing de influência entre o pequeno e o grande. Sim. Teve uma coisa interessante que aconteceu na pandemia, que muitos pequenos negócios sobreviveram durante a pandemia por conta de influenciadores, especialmente micro-influenciadores e influenciadores regionais, que são aqueles assim da cidade, não tem visibilidade nacional, mas resolveu a vida de um monte de pequeno empreendedor. Então isso é muito legal, né? E essa questão que você coloca, eu acho ótimo, porque eu sempre brinco que todo mundo deseja trabalhar com influenciador e o influenciador mudar a cara da empresa, mas nem todo mundo está pronto. Então, às vezes, algo que acontece também você manda um presente para o influenciador é enorme, mostra aquele presente, você tem uma enxurrada de gente na sua loja, você não tem estrutura, não tem sistema, não tem nem estratégia de comunicação, não dá conta daquilo. Então, isso também é outra coisa para as marcas pensarem, né? Você está pronto para trabalhar com influenciador? É o momento na sua estratégia de comunicação? Claro. Talvez não seja. Talvez você deva começar primeiro fazendo ads, anúncio nas redes. Depois você faz isso. Aí você vai para o influenciador. Porque você tem que ter sistema, estrutura, delivery, entrega, enfim. Para conseguir dar conta do que os influenciadores podem trazer. Claro. Né? É a mesma coisa dos reviews, né? Tipo, o influenciador que vai no... Gente, eu vi um exemplo outro dia maravilhoso. Tinha um influenciador que foi num restaurante X pequenininho, fez uns stories lá, no dia seguinte tinha uma fila quilométrica, a mulher não tinha como produzir para aquela fila imensa. É isso. Entendeu? Porque é isso, acontece, só estoura de um dia para o outro, entendeu? E também uma coisa dos pequenos, que acho que é legal, e a Rúbia falou, né, dos recebidos, que a Trama faz esse trabalho de mapear bem influenciadores e tudo mais, que é essa ideia de que não se trata de um trabalho. Eu vejo isso muito. Relatos de pequenos produtores não, pequenas marcas, enfim, presenteando influenciadores e exigindo... Depois começa a perseguir o influenciador. Você não vai falar da minha empresa, você não vai falar... Você não vai abrir meu pacote? Exato. É um trabalho, você mandou um presente, né? Então isso também é interessante a gente pensar do outro lado, né? Sim. O trabalho do influenciador é um trabalho. Então, mesmo que você seja uma pequena empresa, não importa. Então, vamos procurar influenciadores que possam trabalhar com você. Tem tanto influenciador possível. E não tô falando só de pagar mais, pagar menos. Não é isso, mas assim, quais são os influenciadores que talvez seja o influenciador do seu bairro? Talvez seja o influenciador da sua cidade, né? Não precisa ser sempre o grande influenciador de milhões de seguidores. Então, acho que isso também é pensar a estratégia de um jeito adequado para o nível de maturidade daquela empresa, né? Exatamente. Sabe que quando eu comecei, eu estava na escola, eu não tinha seguidores, e tinha uma agência de uma molecada. E aí eles faziam isso. A Always, eles atendiam Always, que era absorvente. Eles colocavam totem nas casas das pessoas. E aí a galera que ia na sua casa tinha um totem da Always do absorvente. Que absorvente você acha que toda molecada usava? Always. Então era muito esperto isso. Aí eles fechavam com a Adidas e aí colocava a gente pra usar Adidas. E aí todo mundo, caramba, mas que tênis é esse que você tá indo pra escola? É Adidas. E aí começava uma febre naquele lugar, que era pequeno. E isso é genial, assim, pensando agora. É uma estratégia localizada para uma Adidas, não que pode suprir o mundo inteiro, mas numa marca pequena, que consegue num primeiro momento expandir, escalonar até X. Isso. Né? E a importância da agência, que eu falo da Trama, que eu sempre fico babando ovo pras meninas, é porque assim, quando a gente recebe, a gente não tem obrigação nenhuma de postar. Exato. Mas se a gente recebe uma coisa que é a nossa cara, que é muito legal, que o kit foi muito bem pensado, a gente posta. Porque assim, é natural. Você olha o negócio, é orgânico, legal. Né? Não tem jeito. A Trama faz muito isso, sabe? Eu sempre indico, falo assim, eu tô precisando de empresa pra... Quero divulgar não sei o quê. Gente, olha, tem aqui... Mas esse é o barato, né, Rúbia? Assim, e é super difícil de fazer. Primeiro, influenciadores recebem muitas coisas. Então, para você receber um presente que se distingue ali daquele tanto de presente, querer mostrar, já mostra a qualidade da empresa, da agência, da marca que tá ali te presenteando, né? Então, isso mostra dessas estratégias. Não é só um presente. Tem uma função ali, né? O recebido tem um lugar importante, que ele é parte de uma estratégia. Às vezes é começo, às vezes é fim, às vezes é meio, sei lá. Sim. Às vezes é um squad, às vezes é um grupo, mas ele tá lá por uma razão. E aí você abrir e mostrar,
é um resultado, assim, é um objetivo cumprido, né? Um resultado já de comunicação. A gente acabou de falar que as pessoas têm esse problema de dividir a atenção com um monte de coisas hoje em dia. Então, se você procura destacar de algum jeito, né, você tem que ter uma estratégia até para isso. De que maneira você embala aquilo, de que maneira você chama atenção, né? Porque eu acho que isso faz parte do processo. É o que o mapeamento é muito importante, né? Aquilo faz sentido pro dia a dia da Rúbia, então por isso que ela posta. A gente não tem que cobrar isso dela, né? Quando a gente envia comunicando para o influenciador sobre algo da marca. E também a gente tem uma preocupação muito, muito forte do que a gente vai enviar. Daquilo não ser só algo que o influenciador vai abrir e vai descartar, sabe? Como aquilo vai... Ou a própria embalagem, né? Como que ela vai reutilizar aquilo? Então, não vamos fazer aquilo em papel para não ir para o lixo. Então, quando a pessoa recebe, uma das coisas, né, do sucesso aí, de você ver também dos recebidos, do que os influenciadores fazem, é a questão da personalização. Então, as marcas também têm, nesse momento, elas também têm que entregar isso para o influenciador, sabe? Claro. Essa troca. Então, como você vai personalizar aquilo ao ponto da Rúbia falar, nossa, aquilo tem minha cara, foi pensado para mim, está fazendo sentido na minha casa ou para minha filha. Então, a gente tem essa preocupação de não só colocar o produto ali, colocar dentro de uma sacolinha e enviar. Não, a gente constrói uma história. Eu costumo falar que o Press Kit, ele vai contando a história também do que a gente quer comunicar. Então, isso faz toda a diferença também nos envios. E a gente cria uma experiência, porque hoje em dia a experiência vale muito mais, às vezes, do que o produto, né? Então, é aquele processo. Vanessa, conta um pouquinho pra gente de algumas estratégias legais que você possa contar de marketing de influência na trama. Até essa que a gente está falando de Press Kit, eu vou pegar uma que a gente embalou um pouquinho de tudo, assim, sabe? Quando eu falo que não é só a questão dos 3 stories e um post, a gente conseguiu fazer uma comunicação bem integrada mesmo. A gente já tem na trama Vicky Bold, né, que é ela é líder em pães especiais, e a gente queria divulgar uma ação que eles fazem bem bacana. Eles são parceiros da Rede Origens, e a Rede Origens, eles apoiam os ribeirinhos indígenas, e eles colocam essas comunidades locais em contato com as empresas, né? Então, para fazer a extração de castanhas do Pará, alguns pães da Vicky Bold utilizam parte das castanhas dos ribeirinhos. E a gente queria contar essa história, né, para os influenciadores, para as pessoas, para o consumidor em geral. Então, tenho muito orgulho, na verdade, desse case, né? A gente recebeu o prêmio Jatobá com esse case, foi bem legal, assim, a estratégia foi toda pensada ali por nós de como fazer isso acontecer. Então, quando a gente foi enviar um kit para o influenciador, a gente pensou, como que a gente vai contar essa história, né? Porque o kit precisa comunicar isso. Então, nós compramos cestas do povo originário da Amazônia, aquelas cestas de vime que eles produzem mesmo, para enviar o nosso pão, contando ali numa carta para os influenciadores como que aquilo foi feito, por que aquilo fazia sentido, né, na construção daquela história. E as pessoas recebiam, junto com uma carta, um QR Code, onde quando ela acessava, né, ela direcionava o celular dela, tinha a história do ribeirinho falando da importância daquele projeto para ele. Que legal. Então, assim, é uma coisa que gera experiência de chegou um pouquinho da Amazônia na casa ali da pessoa, assim, sabe? Ela tá vendo aquela história acontecer. Então, organicamente, foi sensacional essa estratégia. E a gente aproveitou também na hora que a gente foi fazer a produção de conteúdo, a gente falou assim, quem vai contar isso precisa de fato sentir, sabe? O que é a importância desse cuidado com a Amazônia. E a gente contratou a Eunice Bahia, que é uma parceirona nossa, ela é indígena. E ela fez um conteúdo belíssimo, assim, sabe? Falando do pão, falando da importância desses negócios sustentáveis na Amazônia. Então, é você pensar isso. Não é você só chamar alguém e falar assim, olha, parte das castanhas do Pará são utilizadas dessa forma. Não, é você realmente buscar essa experiência. Você fazer a pessoa do outro lado, fazer uma imersão na história da marca. Sim. E ela, ao ponto dela se identificar com aquilo e falar assim, poxa, esse pão, a gente tá vendo muito
muito isso, né? As pessoas estão muito engajadas com propósito. Então, acho que no marketing de influência a gente tem muito esse dever também de falar o que as marcas estão falando, muito mais do que produto, sabe? O que elas pensam em SG, das ações sociais delas, o que tem por trás ali, para que de fato eu me identifique com ela. Então, quando a gente conta essa história, fica muito mais rico a troca, né? Você vai ali na gôndola e você não tá comprando só um produto. Você sabe que você tá ajudando os ribeirinhos, você sabe que você tá confiando numa marca que de fato faz algo, sabe? Então, eu tenho muito orgulho, esse é um baita case. E é dessa forma que a gente busca fazer o marketing de influência. Por isso que eu falo, não é só a questão dos stories, né? Como que você conta isso? Você vai fazer o press kit, você vai fazer ação com o influenciador, você vai divulgar isso para a imprensa, mas você vai fazer isso tudo amarrado, sabe? Contando essa mesma história para que tudo converse. Então, mas é engraçado, porque há 10, 15 anos atrás, isso seria só um filme publicitário. Só um filme publicitário, não é? Sim. E aí, no final das contas, você impacta milhões de pessoas, milhares de pessoas ali naquele processo. Não que o filme não seja importante. Sim. Porque ele tem uma outra linguagem visual que você pode fazer. Um filme para YouTube, você agrega valor em outras coisas. Mas é tudo uma cadeia, né? Uma que construção. Não é só, né, o filme. É que não é só, né? É isso. E tem uma coisa que eu fiquei pensando nesse caso, Vanessa, que daria, inclusive, para trabalhar. Eu fico pensando em influenciadores que são ativistas, por exemplo, né? Eles são influenciadores excelentes para divulgar estratégias de responsabilidade social das marcas. Às vezes, eles não precisam ser aquele influenciador que vai vender o produto. Exatamente. E, geralmente, eles nem querem vender produto, né? Pensando nos influenciadores ativistas, nem querem vender produto, querem vender causas, né? Querem falar de causas. Então, eu posso pensar, um que vai vender, de fato, o pão, o produto, um outro que vai vender, entre aspas, aqui, o meu posicionamento de responsabilidade social, minha estratégia de responsabilidade social. E aí, de novo, é ampliar o leque de atuação com influenciadores, que a minha leitura é que é muito estigmatizado, né? A gente pensa em influenciador, a primeira coisa que a gente pensa vai vender, vai fazer publi, vai arrasta pra cima, link, cupom. E tem tanta coisa que os influenciadores podem fazer, né? Eles são inspiracionais, eles são aqueles que a gente busca para não só se entreter, mas para aprender, para se inspirar, para pensar ativismo, responsabilidade social. Então, como é que a gente pega esse leque tão múltiplo de influenciadores numa mesma ação com marca, né? E aí é o filme publicitário, é esse influenciador ativista falando de ESG, por exemplo, e é o influenciador a cesta, isso, tudo. É o que converte para falar, tá nesse mercado, você encontra lá. Pronto, 10% de desconto. Mas você sabe que eu acho que foi por isso que a estratégia foi tão bem bolada, assim, que deu tão certo quando a gente foi pensar no orgânico, porque a gente mandou para muitos influenciadores ativistas orgânicos. E tinha conteúdo, gente, que você pegava e você falava assim, não, isso aqui foi pago. A gente até brincava, assim, né? A gente falava assim, nossa, vão achar que é publicidade, as pessoas não estão marcando como publi. Porque as pessoas realmente mostraram ali a cesta, elas mostraram do celular o vídeo, porque aquilo ficou muito rico, né? Imagina, o Ribeirinho contando a história dele, a importância daquilo. Ela quer manter pra si, ela quer mostrar. Ela quer mostrar. Então, deu muito certo por isso, porque a gente foi buscar as pessoas certas pra que nos ajudassem a contar essa história também. A gente não buscou só um mailing de influenciadores de lifestyle também, que também estavam, mas pessoas que realmente iam buscar aquela informação e passar essa informação para pessoas que querem ouvir aquilo, sabe? Que sabem da importância daquilo. Então, a estratégia, como eu falei, né? O planejamento faz toda a diferença quando você vai fazer uma ação como essa. Totalmente. Gente, a gente já falou pra caramba. Nossa. Então, nosso tempo tá chegando ao fim. Eu queria só somar nessa última conversa aqui, que eu acho que tem espaço pra todo mundo, né? Tipo, bonito ver tudo isso, porque eu acho que são causas... cada pessoa é diferente, pensa de uma maneira diferente, traz sua bagagem diferente. Então, assim, é um mercado muito amplo mesmo, sabe? Tanto pra agência... quanto para influenciador, assim, o espaço é tão... diverso, né? Diverso. É verdade. Incrível. Acho que para cada intuito tem milhares de formas de você fazer alguma coisa. E eu acho que a gente está aqui conversando sobre uma das formas que hoje em dia vem como uma tendência importante, mas que não elimina as outras. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que a gente vivia num mundo midiático onde uma coisa sempre eliminava a outra. Sempre era uma coisa que estava em hype e apagava e ofuscava e canibalizava o outro. A gente está num mundo onde a multiplicidade é um jogo. Então, se a gente é múltiplo, é diverso, e é tão diverso quanto são as pessoas.
né, o consumidor e as pessoas que estão do outro lado da tela. Então, a gente precisa ter isso em mente, de que isso pode ser uma estratégia de marca, porque isso é uma estratégia de vida. A gente, hoje em dia, está na tela, a gente vê a tela o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro ou do outro lado ou na frente de uma tela. Então, eu acho que é legal a gente pensar que como que a gente impacta isso de forma inteligente, como é que a gente insere isso na educação dos nossos filhos de forma inteligente, como é que eu consumo isso conscientemente de forma inteligente, e a gente como profissional, e aí a gente tem uma audiência grande de comunicadores, como é que eu coloco isso para jogo, sem preconceitos, sem de maneira a achar que de alguma maneira, porque é efêmero, porque às vezes é não tão impactante, às vezes porque pode parecer que lidar com determinada blogueira XYZ não vai dar determinado resultado em termos de profundidade que eu quero mostrar para minha marca, mas tem tanta forma de você fazer, né? Tem tanta forma de você impactar que é isso. É um que não elimina o outro. É isso. Mas vamos nos aproximando para o final. E aí eu vou tentar fazer aqui um exercício de futurologia com a gente. Tentar entender um pouquinho esse mundo que muda toda hora, que é o mundo da internet, o mundo das mídias sociais, o mundo enfim, que a gente está vivendo nessa coisa do efêmero, como a gente falou. Mas se vocês pudessem indicar para os próximos 3 anos aí o que é tendência nesse modelo de marketing de influência, o que vocês destacariam? Vou começar com a Van. Que responsabilidade. Olha, é um mundo que ele muda tão rápido, né, gente? A gente dorme e acorda, foi aquilo que eu falei, a gente já tem uma nova estratégia, uma nova plataforma. Uma nova rede, todo o tempo acontecendo. Mas assim, se eu for pensar, assim, até do ponto de vista, né, da gente que faz comunicação para as empresas, assim, o que eu acho que até os consumidores, até por pesquisas, assim, os consumidores estão buscando mais, é aquilo que eu estava falando, é entender o que tem por trás daquela empresa, assim, sabe? Não é só o produto pelo produto, não só a experiência pela experiência, sim, mas sim quem é aquela marca. Então, acho que pode ser que para os próximos anos a gente tenha uma consciência, e o marketing de influência nos ajude isso, a contar um pouco a história das marcas, até pelos produtos mesmo, mas assim, é um produto que tem uma conscientização, uma causa social, não falar só de vendas em si, porque a gente vê muito o comportamento do consumidor, né? O consumidor, ele quer consumir algo que ele acredite, ele quer se envolver com uma empresa que tem os mesmos valores que eles, e acaba que a gente vê que nas redes sociais a gente está ali vendo aquele tanto de produto que fixa no cabelo, ou que é um ótimo tecido, mas a gente não sabe o que aquela marca pensa, né? O que ela faz, o que ela entrega para a sociedade, sim, quanto serviço. Então, pode ser que as marcas comecem a perceber a importância de ter isso no discurso, e não só comercial, mas sim institucional, sabe? Então, mostrar para o consumidor o que ela entrega para a sociedade quanto serviço, e que isso esteja também nas estratégias de marketing de influência muito mais. Eu acho que isso vai acabar nos ajudando de qualquer forma na venda, né? Porque como os consumidores estão em busca de empresas que fazem isso para se associar, para fazer uma compra, então pode ser que por meio dessa comunicação, mostrando o que elas fazem para as comunidades locais, enfim, a gente consiga já que essas marcas sejam vistas e engajadas aí pelo público. Então, eu acho que para o futuro isso, assim, a gente deixar muito de falar de algo muito comercial para mostrar realmente quem são aquelas pessoas que estão por trás da empresa, quais são as causas que ela apoia, e a partir disso a gente construir venda. Então, um caminho a percorrer, sabe? Não só a venda em si, mas um marketing de influência nos ajudar a contar essa história da marca institucionalmente. Bacana. Eu acho que é dar materialidade, mas também é criar. É criar, Sabe lógico. por quê? Porque tem um monte de marca que fala como é que eu me destaco? E ela passa a fazer. Exatamente. Porque a ideia de marcas que às vezes não tem essa ideia e esse braço todo, mas ela passa a criar, porque aquilo vai fazer com que ela se destaque. Mas como é que eu impacto essa pessoa aqui? Como é que eu impacto essa comunidade? Como é que eu posso fazer mais? A gente tem que criar materialidade também, porque não é só o que a pessoa fala, a marca fala de si, não é o que o outro vai falar dela, mas é o que de fato acontece na realidade, né? Eu acredito muito no que você está falando, assim, porque eu acho que é isso, é o resgate da essência. E a sua autenticidade, assim, do que você verdadeiramente é. Porque não adianta a gente querer ser algo que a gente não é, que vai, sabe? Porque aí não faz sentido nenhum. E a gente tem visto isso, a gente sabe
né? Diferenciar, total. Então, eu acho que é isso. Cada vez mais essa busca pela essência, pela autenticidade, sabe? E pra mim, assim, eu vou falar de um futuro imediato, porque acho que o futuro 3 anos é... Nossa, muda tanto, né, gente? Muito, né? É só a gente pensar no Twitter, que virou X, que, enfim, em um ano muita coisa já mudou. Sim. Mas eu acho que, assim, imediatamente, qual tem sido a grande discussão no mercado de influência é ética e responsabilidade. A gente tá agora enfrentando essa discussão, que é uma discussão super séria, que acho que tem um impacto do CONAR, inclusive, né? Trazendo um guia para influenciadores entenderem como é que eles sinalizam publicidade, como é que eles sinalizam recebidos, como é que eles sinalizam parceria. E parece que é uma banalidade, parece que é só, eu tenho que pôr hashtag ou não tenho que pôr. Não, mas isso é um momento do mercado que a gente está pensando ética e responsabilidade dos influenciadores. É um momento que os influenciadores estão reconhecendo que eles ocupam um espaço de muito prestígio, de muita distinção, de poder. E a consequência de ocupar esse espaço é assumir uma responsabilidade. Tanto como um player na comunicação, quanto responsabilidade com seus públicos. Então, acho que a gente está nesse momento. E eu acredito muito que as marcas têm um papel imprescindível. A gente vê ainda hoje marca que pede para influenciador não sinalizar publi. Marca que pede, né? Enfim, faz pedidos que são antiéticos, inclusive, para influenciadores. E isso vai respingar na profissionalização do mercado. Então, acho que a gente está enfrentando isso mesmo. Muita gente entrando, muita gente começando a produzir conteúdo. E acho que é o momento de a gente pensar ética e responsabilidade. Todo mundo junto, para que o mercado possa, de fato, se profissionalizar. E que a gente consiga conquistar uma frase diferente dessa de que trabalhar com influenciadores não dá certo. Claro. Dá sim, e também prever um monte de pressupostos, né, éticos aí. É um trabalho muito novo, né? Querendo ou não. Por mais que a gente já tenha uma estrada aí, tudo é muito novo e a gente ainda tá desbravando essa parte. Eu vejo isso porque ontem meu contador me ligou e falou assim: cara, você precisa pagar uma taxa de uma parada da minha empresa que eu não uso. Porque assim, minha empresa sou eu. E aí o meu endereço é o da minha casa. Entende? Claro. E aí é uma taxa que eu já pago o IPTU, mas por que eu tô pagando essa taxa? Claro. Então são algumas coisinhas que é engraçado. Tipo, o meu é foto e vídeo, a minha empresa, né? De foto e vídeo. Mas é divulgação. Então, até burocraticamente, né? O nosso trabalho é... O entorno tá começando a perceber a profissionalização da questão e, obviamente, burocratizando a profissionalização. Só uma frase muito engraçada que o meu contador fala pra mim. Ele falava assim, quando eu fiz a minha primeira publi... E aí foi um contrato já grande de cara. A minha primeira publi não foi, mas aqui eu tive que emitir nota, abrir empresa, tudo. Ele falou, cara, eu achava que era tipo ser DJ modelo na minha época. Você assim, trabalhava, mas como que é isso de blogueira? Como que ganha dinheiro? Ele falou, caramba, minha profissão vai sumir. Eu falei, não, todas as profissões. Tem espaço, calma, tem espaço pra todo mundo. É aquela coisa, mas você não trabalha? Ainda tem, né? Tipo, vai explicar isso pra sua avó. Sempre tem um seguidor que manda na caixinha de perguntas, qual é o seu trabalho? Bem, é isso aqui que eu tô fazendo agora, né? Prazer. Mas é engraçado que na hora na folha de colocar, quando vai no médico, profissão coloca publicitária. Eu não coloco influenciadora ou tipo blogueira, não sei. Engraçado, né? Mas aí é um review aí que você tem que fazer. Vou levar pra terapia essa semana. Pessoal, olha, foi um imenso prazer. Acho que eu aprendi muito aqui com vocês. Assim, compartilhar essas experiências pra gente, como empresa, é muito rico. Mas eu acho que pro público é mais ainda, porque a gente consegue entender o quanto a gente ainda está numa estrada para aprender, né? E assim, a comunicação é tão dinâmica e vem sendo ao longo dos anos, mas agora ela está num dinamismo que é um aceleramento, um acelerado de um jeito que a gente está com essa ansiedade de aprender cada vez mais e fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. E vocês nos ajudaram hoje a esclarecer um pouquinho mais sobre como essa efemeridade pode ser estratégica, inclusive. Então, eu queria muito agradecer, dar os últimos minutos para vocês também darem seus recados, colocarem aí suas redes para que as pessoas também possam seguir vocês e que deem seus últimos recadinhos. Rúbia. Me sigam nas redes sociais. Follow me! Follow me.
Se tiver a ver também, tá? Se ressoa. Se não ressoa, tem gente que me fala assim, não, me fala que eu vou te seguir. Eu falei, cara, você não é mãe, acho que assim, não sei se vai ser sua pegada me seguir. Ou eu sou mãe de pet, eu te sigo. Eu tenho a Nutelinha também. Mas é Ru Baricelli em todas as redes. E eu tenho meu programa também, a mãetaoff.podcast, que é o nosso podcast semanal. Incrível, onde a gente virou uma comunidade, assim, de mães, onde a gente compartilha prazeres e dores dessa jornada aí da maternidade. Legal, e obrigada, gente, pelo convite. Eu adorei falar de alguma coisa que não só maternidade. Falar sobre comunicação, que eu amo comunicação, eu adoro falar sobre isso. Então, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Tá bom. Agradecer também, Trama, pelo convite. Foi muito bom estar aqui e conversar com vocês. E bem, eu sou Isaf Caral em todas as redes. Acho que é mais fácil olhar meu nome aqui, que vai estar em algum lugar. Vai estar escrito, gente. Porque eu falando. Mas uma alegria estar aqui com vocês e que a gente possa levar essa discussão para mais espaços também. Obrigada demais. Obrigada a você. Van. Também quero agradecer, gente. Foi incrível. Doeu, Van? Não doeu. Ela tava assim, Não, primeiro é mais difícil, gente. Influenciadora. A Isaf tá sempre dando entrevista, aula. E eu aqui caí de gaiato, mas foi sensacional. O papo foi muito gostoso, fluiu bem. Como a Elaine falou, a gente aprende muito ouvindo vocês também. Então, isso é bem importante para o nosso trabalho, né? A gente se recicla aqui também nessas conversas. Quero agradecer. Minhas redes sociais, não sou influenciadora, mas Vanessa Salas também. Aí, LinkedIn, Instagram. Trama Web, sigam também. Exatamente. É isso aí. Pessoal, queria também agradecer você que está aí do outro lado, vendo a gente, escutando a gente também nas plataformas e convidar você para maratonar aí, tem muito mais videocast, tem outros podcasts, a Trama também produz aí a Rede Diálogos, ela vai de textos no nosso blog, até os podcasts que já foram produzidos, bastante coisa aí sobre comunicação corporativa, e esse videocast que é o nosso terceiro episódio aí, tô muito feliz de ter concluído, mas maratona aí porque tem muita coisa bacana, e a gente se vê então nos próximos episódios, você que curtiu aí, se inscreve nas nossas redes sociais, acompanha a gente e encontra a gente porque a gente sempre quer dialogar com você. Muito obrigada e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.